Essa instrução dessa ferramenta Anchor, né, que faz a gravação de podcasts, não sei se a pronúncia está correta, né? E daí eu tô aqui, né, na aplicação e jogou no Google aí, né, aqui esse nome, né, Anchor.fm, ele já vai acessar essa página aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui a parte da inscrição, do cadastro de vocês na plataforma, e depois eu faço um outro vídeo junto com esse referente à utilização específica da ferramenta. Então clicou aqui em inscrever, ele sempre vai pedir para você colocar o nome completo, né? Aqui eu vou colocar o laboratório da unidade, né? Não vou criar nominal. Vou colocar o e-mail também aqui que a gente fez aqui pro Lier, e vou configurar uma senha aqui. Deixa eu pegar uma senha padrão que a gente já usa aqui para as nossas contas de e-mail, para a gente dar uma olhada. Clico aqui no Não Sou um Robô, seleciono a opção aqui onde aparecem as motocicletas, onde tem aqui a faixa de pedestre, e vamos ver se ele aceita a inscrição. Aí, ó, bem rápido, já aceitou a inscrição. Então você já está aqui na ferramenta. Aí pede para fazer, ó, a verificação do endereço de e-mail. Então eu vou entrar aqui na conta onde eu cadastrei, que foi uma conta da Gmail, e vamos ver o e-mail de verificação. Então olha lá, já chegou o e-mail de verificação aqui. Não responda, né? Confirma a criação da sua conta. Então ele pede para você clicar nesse link de verificação, ó. Cliquei no link de verificação. Olha lá, e-mail verificado com sucesso. Continue no dashboard. E eu já estou apto a fazer a utilização da ferramenta. Aí num outro vídeo eu trago aqui como fazer um podcast e compartilhar via link. Pessoal, então dando continuidade, né, aí na exploração da ferramenta Anchor aí, né? Então a gente já fez aí a criação de uma conta e agora a gente vai ver aí algumas opções de configurações e tal. Então é o seguinte, estando aqui na ferramenta, né, eu já criei aqui um teste só para estudar, explorar um pouquinho a ferramenta. E aí vamos criar aqui um novo, vou explicar algumas configurações para vocês. Lembrando que essa ferramenta, você tem como criar um podcast, receber feedback das pessoas, e, né, para quem sabe como que funciona o esquema de podcast, você vai recebendo feedback das pessoas. Você consegue criar outros podcasts, né, vinculados a um primeiro podcast. Então você vai tendo uma narrativa, uma história. Então é bem interessante. No nosso caso aqui eu vou usar para a gente fazer um podcast de forma única, só para utilização aí em aulas, né? Então, ó, clico aqui em novo episódio. Vou ter algumas informações, né? Então, primeira coisa, o que eu posso fazer, né? Aqui eu estou na minha área de edição, então eu posso colocar arquivos, né? Então, eu tenho uma musiquinha de fundo, João, para iniciar o meu podcast, que eu gostei e tal. Clico aqui em upload de arquivos, ó, ele abre a pastinha lá do seu computador, você procura lá onde você deseja, né? Então, por exemplo, estou aqui na minha área de trabalho, eu tenho um arquivo lá que eu achei bem interessante. Aí, abrir, ele vai carregar aqui o arquivo, né, de áudio para iniciar o seu podcast. Aqui eu vou remover, né, que eu vou usar outras ferramentas. Então, vamos lá, registro. Vou começar a falar aqui, né, a narrativa da minha história, né? Então, vou começar o podcast, clico aqui em começar a gravar. Aqui eu tô fazendo a gravação do meu próprio microfone e ele vai gerar um áudio, né, onde eu consigo depois colocar alguns efeitos e trabalhar nesse áudio. Então, eu vou clicar aqui em parar de gravar. Ah lá, ele vai começar a criar o meu áudio. Esses outros aqui são todos arquivos que eu já realizei a criação, né? Então conforme vocês forem trabalhando aí na ferramenta, vocês vão ter esses arquivos todos criados, e o que você acabou de fazer, ele vai ficar aqui em processamento. Ele finalizando o processamento, né, você já consegue arrastar aqui para o seu episódio do dia. Então esse episódio de podcast, ele está sendo editado aqui, ó. Esses áudios já foram os que já foram criados e utilizados. Então estou aqui com o meu áudio, ó. Você dá um play. Aqui
Dei o play, você viu que é possível já escutar esse áudio aqui, o que vocês acabaram de gravar. E, por exemplo, quero adicionar um áudio auxiliar nele, de apoio, no fundo, né? Então clico aqui na opçãozinha da nota musical e daí eu escolho qual tipo de áudio que eu quero de fundo. Então, som de harpa, em pré-visualização você consegue escutar isso aí, ó. Começar a gravar. Se você gostou, você clica em aplicar. Lá, ele volta para processamento novamente. E assim que ele finalizar o processamento, você consegue reproduzir e já vai instalar o som de harpa com o áudio que você acabou de gravar. Então tá aqui, vamos lá. Começar a gravar. Então já tá aqui, belezinha, né? Eu fiz meu áudio com uma musiquinha de fundo. Aí as outras opções, João. Então, por exemplo, mensagens são podcasts, né? São áudios que as pessoas enviam no seu podcast. Então, publiquei meu podcast e alguém colocou lá um comentário, colocou um feedback com áudio, ele vai aparecer aqui e eu posso usar ele nos meus próximos podcasts. Também é uma opção. Aqui em biblioteca são todos os áudios que eu já realizei criação, eles ficam armazenados aqui. Então, por exemplo, numa outra vez que eu fiz um podcast, em um outro momento, eu consigo usar, por exemplo, essa vinheta que já carreguei para a ferramenta, puxo ela para cá e uso ela. Então, tem como fazer isso. E a parte de transições são transições entre um áudio e outro. Então, por exemplo, vamos testar uma aqui, ó. Gostei dessa transição aqui. Então, entre o meu áudio e o próximo, eu vou colocar essa opção de transição. Então tá aqui, tá o meu áudio com um fundo, um som de transição e vou colocar um próximo áudio. Venho aqui de novo, faço a gravação, jogo aqui, coloco um fundo. Então é assim que vocês vão ir trabalhando conforme vocês vão tendo a necessidade. Por exemplo, o professor pediu para fazer uma parte alegre da história e depois uma parte de uma narrativa um pouco mais triste, mais melancólica. Aí você faz um áudio, coloca um fundo, faz outro áudio, coloca outro fundo e depois você escuta tudo aqui, ó, no visualização. Aí, por exemplo, tá aqui, o total do meu podcast é 33 segundos. Vou colocar aqui em salvar episódio. Ele vai pedir algumas configurações. Então vou colocar aqui teste 4. Mas vocês podem colocar um título que o professor já consiga visualizar legal, né? Tipo, de que disciplina e qual aula vocês estão fazendo essa atividade. E aqui, por exemplo, colocar o nome completo de vocês. Então é bem interessante já aqui na descrição, né, desse episódio, vocês utilizarem como uma forma de identificação. Então você pode até programar a data de publicação. O número da temporada do episódio foi o que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu estou na segunda temporada de podcasts, esse é o episódio 3. Depois eu posto 4, 5, 6, aí acabou a temporada, a terceira temporada. Então, é uma ferramenta um pouco mais profissional, mas a gente não vai usar essas opções. Aqui eu posso até colocar uma arte, ó, carregar uma nova arte do episódio, então ele vai aparecer uma fotinho aqui, por exemplo, mas também não vem ao nosso caso. Vou clicar em publicar. Aí, ó, aqui eu consigo ter uma análise desse podcast, ó. Interessante, você vai conseguir ir verificando conforme ele for sendo escutado, quantas pessoas, etc. Você consegue compartilhar isso aqui. Então, ó, vou clicar aqui em link de cópia, compartilhei, né? Tenho aqui, copiei o link de compartilhamento. Consigo depois editar essas informações. Se eu clicar em editar áudio, ele vai voltar lá na opção anterior, onde a gente estava mexendo nas configurações. Então, beleza, João, fiz meu podcast, postei ele aqui e copiei o link. Tá, o que eu vou fazer agora? Vamos testar esse link. Ó, tô no navegador, só apertar Ctrl, seguro, aperto Shift, seguro, aperto N, seguro. Beleza, ó, caí aqui no navegador em guia anônima. Vou colar, ó, Ctrl V, colei o link que eu peguei lá do podcast. Dou um Enter, é assim que o professor vai visualizar o seu podcast. Então, tá ok. O guia anônimo significa que não tem nenhum tipo de credencial no meu navegador. Por quê? Se eu testo nessa guia aqui, ele vai funcionar, porque eu estou logado no Anchor do criador. Como que assim que eu coloco a opção de... eu clico, copio e colo o link aqui nesse mesmo navegador, ele vai puxar credencial. Então você tem que testar sempre num navegador que não tenha credencial. E funcionou. Então se eu der o play, ó, começar a gravar.
Ó a mensagem que eu falei para vocês. Então, se o professor postar uma mensagem aqui via áudio, né? Você vai conseguir receber lá na sua opção de mensagens. Então vou fechar aqui o navegador. Esse link você copia e disponibiliza ele para o professor de alguma forma, né? E em alguns casos, aqui eu consegui fazer uma vez, e vocês podem tentar também aí, mas depois eu não consegui fazer mais, pode ser alguma restrição por ser conta gratuita e etc. Cliquei aqui em episódios, ó, ele vai carregar para mim, ó, todos os episódios que eu tenho aqui. Então, por exemplo, esse que eu acabei de fazer é o 004. Clico aqui, ó, posso copiar o link do episódio, posso ver detalhe, e clico aqui, ó, baixar episódio. De novo, ele baixa em HTML. Então eu vou colocar aqui exibir downloads, mostrar na pasta, ó. Esse link, esse tipo de arquivo, ele não tá funcionando. Da primeira vez eu consegui baixar, ele baixou em MP4. Então o professor consegue você consegue postar isso lá no Conexão Digital, por exemplo. Mas nesse caso aqui, a gente vai ignorar essa opção e vamos trabalhar todo mundo com um link. Então, o que o professor precisa ao final da criação do seu podcast? Do link. Então, o link você pega lá na opção de compartilhamento, ou aqui dentro de episódios, você escolhe o episódio que você quer mandar para o professor. Lá, copia o link do episódio, o link está copiado, você dá um Ctrl+V, ou lá no Conexão, ou no qualquer espaço que o professor liberou para você fazer a devolutiva desse vídeo. Desculpa, desse podcast. Então eu espero que tenha ajudado, pessoal, a explorar aí a ferramenta, tenha esclarecido algumas dúvidas, e é uma ferramenta bem legal para vocês fazerem a criação aí dos podcasts que os professores solicitam para vocês.